Olá, novo episódio do Bate-Papo BTA, aquela conversa entre os sócios do escritório que não constitui uma opinião legal nem uma orientação jurídica de qualquer natureza. Estamos repetindo o time: Ingrid, especialista em direito de família aqui do Rio de Janeiro, a Carol, especialista em direito tributário falando de Brasília, e eu, Dani, também do departamento tributário. Eu Carol, queria começar hoje, algumas... gente. Desculpa, Dani. Você recebeu algumas perguntas aí. Pois é, a gente discutiu no passado, a gente respondeu dúvidas de imposto de renda, e nós recebemos muitas dúvidas com relação à compra e venda de imóvel no aspecto cível. Então, hoje eu vou aproveitar aqui com a Ingrid e tirar dúvidas cíveis sobre compra e venda de imóvel. Carol, vamos fazer as duas coisas. Vamos ver os aspectos cíveis primeiro, mas depois a gente pode até bater um papo sobre compra e venda de imóveis no aspecto fiscal, no aspecto tributário, o que isso pode ter de impacto. Maravilha. Então, qual a primeira pergunta que você recebeu, Carol? Ingrid, primeira pergunta. É obrigatório fazer escritura pública quando se vende um imóvel, ou compra um imóvel? Então, Carol, pela lei, a obrigatoriedade é em relação a imóveis com valor superior a 30 salários mínimos. Então, se você está comprando ou vendendo imóvel, que o valor é superior a 30 salários mínimos, vigente, né, óbvio, você tem que fazer uma escritura pública. Mas então, se você tem um bem que vale menos, por exemplo, uma vaga de garagem, você pode comprar e vender sem escritura pública e você registra um instrumento particular no RGI? Exatamente. Interessante. E é sempre bom, né? A gente, como advogado, a gente sempre indica que as pessoas façam algum contrato, algum instrumento, para colocar tudo formalizado, tudo certinho, as condições, o preço, a forma de pagamento. Para, enfim, não ter discussão, né? Se acontecer algum problema, a gente tem ali um papel, um documento, que pode até ser levado a registro para resguardar a relação entre as partes. E organizar. Quando está tudo bem, está tudo bem. Se der problema, exatamente. é bom a gente ter então, isso no papel. É sempre bom ter um documento. Maravilha. Outra, Carol? Mais uma. O pai pode vender um apartamento para o filho? Como é que funciona isso? Pois é, essa é uma dúvida recorrente até, né? Ele pode, né? O pai ou a mãe pode vender um imóvel para os filhos, para um filho, por exemplo, mas todos os outros, se houverem, e o cônjuge também, se esse pai ou essa mãe for casado num regime de comunhão, eles têm que participar, eles têm que anuir, têm que participar da escritura. Tem que concordar com essa operação. Tem que concordar com essa operação, porque a ideia é resguardar ali o que a gente chama de legítimo, né? Então... É o mesmo princípio de doação, Ingrid? Quando o pai quer doar para um filho um imóvel, tem que respeitar essa questão da legítima? Tem que respeitar, mas na doação é diferente, porque na doação não precisa da anuência. Né? Porque você pode doar um bem que, por exemplo, se encaixe na sua parte disponível, né? Que é que a gente chama de disponível. Então, não é por ser uma alienação, é especificamente para compra e venda, existe essa... É porque é uma transação onerosa, okay. Né? Então, não é só uma liberalidade, você não está ali dispondo de uma parte que você pode dispensar da colação. Alguma relação com o direito de preferência? Não. É só para que os outros tenham conhecimento. Tá. O que mais, Carol? Mais alguma? Tem a questão também dos custos envolvidos no inventário, na escritura. Então, deixa eu voltar com uma pergunta que eu anotei aqui, Carol. Porque você falou se o pai pode vender o apartamento para um filho. E entre cônjuges? Um pode comprar do outro? Pode. Também é uma questão comum, assim, né? Uma pergunta comum. Pode, mas desde que o bem não faça parte da comunhão, né? Então, seja um bem particular. Seja um bem particular. Mas isso necessariamente em cônjuges com separação total ou... Não, cônjuge com separação total não tem problema, mas se você é casado no regime da comunhão, não, né, se a gente tem os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, da união estável, então esses bens você não pode vender. Teriam que ser bens que antecedem ao casamento ou aqueles por herança, não é isso? Isso, herança doação. Tem que ser um bem que é considerado pela lei exclusivo. Não pode vender o bem comum.
Porque Não faz sentido. Não É faz confusão sentido, patrimonial. Confusão patrimonial é um bem que você já tem metade ali, pelo regime, você já pode ter a ameação do bem, então não faz muito sentido. Aí as pessoas falam, mas se vai fazer um divórcio, eu posso comprar. Mas você está comprando a parte que vai caber ao outro. Então é diferente, né? E você está fazendo uma composição ali de partilha de patrimônio, eu não estou falando só de um bem. Então, o cônjuge pode comprar um imóvel do outro, desde que não faça parte dos bens da mancomunhão. Ok. E aí, voltando para essa pergunta da Carol sobre os custos. Quem arca com as despesas? Pois é. Que são várias. São várias. Basicamente, o comprador arca com todos os custos, com o custo de escritura, com o custo do ITBI, com o custo do registro da escritura na matrícula do imóvel. O vendedor vai arcar com os custos das certidões negativas que são exigidas para fazer a escritura. Porque é ele que está alienando o patrimônio. Exatamente, ele que está alienando, então ele vai provar que ele pode alienar aquele bem, que ele não está incorrendo em fraude, né, acreedora, execução, então... E normalmente corretagem também. E a corretagem também é do comprador. Do comprador. Sim. Ok. É tudo, basicamente, quem está comprando que vai gastar, entendeu? Tá bom. E vamos virar a chave para, então, questões tributárias envolvendo compra e venda. Carol, você tem alguma aí? Sim, uma dúvida que a gente recebeu foi se você precisa sempre declarar a compra de um imóvel. E, Dani, você quer que eu responda ou você quer responder? Na sua declaração de ajuste anual. Isso. Bom, você é obrigada a declarar qualquer bem ou direito que tenha custo de aquisição superior a R$5.000. Você quer complementar com alguma coisa, Carol? Sim. Você tem essa obrigação se você for obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda. Se você não tem obrigatoriedade legal para apresentar a declaração de imposto de renda, seja pelo rendimento, seja pelo patrimônio, porque se você não tem rendimentos, 28 mil e pouquinho por ano tributável, ou 40 mil Você nem apresenta a declaração de imposto de renda. Você não apresenta se teu patrimônio for inferior a 300 mil. Então, o limite do patrimonial fica menor. Ou isento, ou com patrimônio inferior a essa margem que a Carol está falando. Então, se você é obrigado a declarar imposto de renda, a compra e venda de um imóvel, sim, deve constar se o custo de aquisição for superior a 5 mil. Se você estiver desobrigado de apresentar declaração de ajuste anual, você não vai informar isso em lugar nenhum. Eu sempre achei um pouco estranho, assim, não sei, essa possibilidade de você não precisar informar para a Receita que está comprando um imóvel. Aí você compra uma sala de 290 mil, uma sala comercial, sei lá, e você não precisa informar para a Receita. Se você não estiver nos requisitos de apresentar declaração de ajuste anual. Eu sempre achei isso um pouco estranho, porque aí a Receita não sabe se você tem lastro, se você não tem lastro, se... A Receita recebe a informação, para os cartórios informam o CPF da transação, e ela vai checar se aquela pessoa apresentou declaração, não apresentou declaração, para ver se é compatível com a renda dela. E tudo bem. É assim que funciona. Eu sempre achei um pouco estranho, mas... Enfim. Eu vou fazer uma pergunta também, então, para vocês, sobre essa questão de imposto de renda. A gente lida muito, né, com essa questão de ganho de capital, compra e venda, e eu queria entender melhor o que é o ganho de capital, como que ele incide, como que funciona, quem paga. Carol, eu vou falar de uma maneira geral, você pode entrar nos detalhes, tá bom? Perfeito. Ganho de capital é toda a diferença entre o valor da alienação e o custo de aquisição, ou seja, o preço de venda e a diferença para o preço de compra. Isso é ganho, sempre que for positivo. Então, vamos supor, você comprou um bem por 20 e vendeu por 40. Você teve um ganho de 20. Tá? Especificamente de imóveis, as pessoas até chamam de lucro imobiliário, porque aí é um ganho de capital afeto a bens imóveis. Então, você comprou um imóvel por X, vendeu por Y. A diferença é o ganho que você obteve. E aí nós temos regras que podem aumentar o custo de aquisição, se você fez reforma, se você fez ampliação, o custo do ITBI, o custo da corretagem, isso entra no custo de aquisição daquele bem para diminuir a diferença entre o valor da venda.
E também existe, por lei, um fator de redução do ganho de capital. Quanto mais tempo você fica na propriedade daquele bem, menor é o imposto que você paga no final. Tem alíquotas? Assim, Aí, Carol, você entra nos detalhes. Começa no 15% e pode subir até 22,5%, dependendo do valor. Mas, normalmente, são lucros muito elevados. A alíquota padrão é 15%. E só uma observação com relação ao ganho de capital, questão procedimental, que é muito importante, é o prazo de pagamento desse tributo. Bem lembrado, Carol. Como é que funciona? Você tem que pagar até o último dia útil do mês seguinte da venda do imóvel. Então, não deixe para a declaração de ajuste anual no ano seguinte para você pagar o ganho de capital. Você tem que pagar no mês seguinte. Vendeu no mês, você tem até o último dia útil do mês seguinte para pagar o imposto. Isso. É fácil fazer esse cálculo? Qualquer pessoa pode... Existe um programa específico de apuração disso, um programa de ganho de capital. E bastante intuitivo. Não é difícil de declarar nos casos... É só importante estar atento ao prazo mesmo, né? Isso. Que não é no ano seguinte, mas no mês seguinte. Existe uma exceção, que é quando o ganho de capital é feito pelo espólio. Que aí você tem a transferência de bens do espólio para os herdeiros, e os herdeiros têm a faculdade se vão receber esse imóvel pelo valor de aquisição ou sob o valor de mercado, e aí o ganho de capital que é feito pelo espólio nessa operação, se os herdeiros estiverem recebendo por valor de mercado, ele tem que ser pago até a data da apresentação da declaração final de espólio. Isso. Então, às vezes, o inventário vai perdurar por alguns anos, você só vai pagar com a entrega da declaração final de espólio. E aproveitando esse gancho, e se a gente vender, que acontece também, não é tão comum, porque tem alguma dificuldade, mas acontece a gente vender um imóvel dentro do inventário, com uma autorização do juiz para vender o imóvel, por exemplo, para pagar imposto. Aí não é uma transferência do espólio para os herdeiros. É do espólio para um terceiro. Então, mas aí pode ter ganho de... Pode ter ganho de capital e vai ser pago aí sim no mês seguinte. Porque não é essa operação exceção de espólio para herdeiro. É diferente a venda de um imóvel no curso de um inventário para um terceiro estranho do que a transferência para os herdeiros. Para os herdeiros, tá. Aí vai entrar na regra. E nem sempre você tem que pagar o ganho de capital. A gente tem as hipóteses de isenção. Isso. Né, Carol? Que são... Temos algumas hipóteses de isenção. Por exemplo, você tem um único imóvel. Você vende esse imóvel por até R$440 mil. Está isento do ganho de capital. Outra hipótese. Você vendeu o imóvel e dentro do prazo de 6 meses utiliza o produto daquela venda para a compra de outro imóvel. Está isento. Residencial. Tem que ser o produto todo? Ou posso usar uma parte do produto? Se você não utiliza a totalidade do produto da venda para comprar outro imóvel, você vai ter uma redução parcial do ganho de capital proporcional. Você paga proporcional. E uma outra pergunta que eu ouço bastante é: se eu não sei se eu vou comprar ou não, eu já pago no mês seguinte, porque o prazo é o final do mês seguinte para pagar o ganho de capital. Se você comprar daqui a 5 meses? Se você comprar daqui 5 meses depois, você respeitou aquele prazo, você usou o período de 6 meses. O problema é quando você não consegue comprar, não sabe se vai comprar. Você vai ter que recolher corrigido por Selic. É assim que funciona. Então, você já sabe que você vai gastar, então você tem 6 meses para fazer. Você já sabe que não vai recolher porque vai usar esse benefício tributário. Se você não usar, você vai ter que recolher em atraso. Corrigido. E tem mais uma opção de isenção, que hoje em dia é cada vez mais raro, são imóveis que foram adquiridos antes de 1969. Estes imóveis também não têm tributação sobre o imóvel. Dá para entender porque é cada dia mais raro, né? Porque já tem tempo. E aí, só voltando àquela questão do proporcional, porque às vezes a pessoa pensa, eu posso vender um imóvel de 2 milhões, comprar um apartamento de 500 mil e não pago? Paga sobre o que você não usou, tá? Só para deixar isso bem claro, porque já ouvimos mais de uma vez essa ponderação. E quando a gente tem promessa de compra e venda? Efeito caixa. Fala aí, Carol. Exatamente. O prazo da data de alienação do imóvel é a partir do momento que você recebe valores. Seja, você recebeu um sinal, você assinou a promessa e recebeu o sinal, a partir daí começa.
Se você só assinou a promessa, mas você só vai receber dentro de 3 meses, é sempre efeito caixa. Quando você recebe o primeiro pagamento, começa a contar o prazo de 6 meses para vender, e aquele pagamento você já tem que pagar no mês seguinte, se você não for utilizar a isenção. O prazo de 6 meses para comprar um outro. Então, se você uma venda parcelada, você recebeu o sinal, você vai pagar a alíquota de ganho de capital de 15 a 22,5%, que normalmente a gente vai ficar nos 15%, em cima daquela parcela, vai pagar em cima daquilo. Entendi. Perfeito. Mas dá para usar tanto o valor da promessa quanto da definitiva, né, da escritura definitiva de compra e venda, dá para utilizar essas duas proporções, não sei, para compra de um imóvel, por exemplo, para aproveitar na compra de um imóvel. Ok. Aí você está falando sobre usar o que você recebeu. Você vendeu o seu parcelado e quer comprar um novo por 6 meses. Você vai utilizar aquele período de 6 meses. Exato. Pode ficar apertado, né? Pode ficar apertado. Dependendo do timing ali da promessa e da definitiva. As operações parceladas, elas também são menos comuns, né? Porque normalmente o financiamento é bancário e o agente, a instituição financeira faz a quitação, a alienação fiduciária garantia, mas faz a quitação, o vendedor recebe o preço integral e a partir daí tem o prazo para utilizar esse benefício. Tá. Tem mais um. Não, acho que essa pergunta aqui vocês já responderam, né? Sobre da diferença do pagamento à vista ou através de um financiamento? Não, tem uma diferença aí. Tem uma diferença do seguinte: quando você compra um imóvel financiado em 30 anos, você não declara no imposto de renda o valor total do imóvel naquele ano. A legislação determina que todo ano você acresce as parcelas que foram pagas. Então, se você vender este imóvel antes da finalização do teu financiamento, o que acontece? O comprador vai assumir aquele valor. A entidade que concedeu o financiamento vai devolver, você não vai receber o valor de venda total do imóvel, você vai receber abatido que você já pagou até então. O saldo devedor. Então, o ganho de capital, o valor de aquisição vai ser o quanto você efetivamente pagou aquele momento versus o quanto você efetivamente recebeu dessa venda. E a matemática nem sempre é a mesma do que você ter comprado um imóvel à vista e vendido um imóvel à vista. Porque, justamente, o objetivo da legislação é você pagar sobre o ganho efetivo que você teve, o lucro que você teve sobre essa venda do imóvel. Isso, antes da gente encerrar esse episódio, só lembrar também daquele reconhecimento por parte da Receita de você utilizar o que você ganhou na venda de um imóvel para quitar um que já estava sendo adquirido. Que a lei já falava isso, a Receita refutava, dizia que não era possível. Vamos supor, você tem um imóvel que você está pagando financiado. Aí você vende um outro e usa para não comprar um novo, mas para quitar aquele que você já vinha comprando. Isto é permitido, você pode fazer isso, e a Receita finalmente reconhece que você tem este direito reconhecido pela legislação. E tem a incidência do ganho de capital? Não, se você fizer dentro dos 6 meses. Se você fizer dentro daqueles 6 meses. Do que você usar. O que você não usou para quitar o financiamento, sobrou alguma coisa, você paga proporcional. Carol, mais alguma questão? É isso, conseguimos responder tudo. Então, chegamos ao fim de mais um episódio do Bate-Papo PTA. Muito obrigado, Carol. Obrigado, Ingrid. Tchau, e até a próxima. Tchau, Carol. Tchau, gente. Tchau.